Muita coisa pra gente conversar, né? Tem muita pergunta. Me surpreendi que vocês botaram foi coisa, né? Mas foi ótimo. Que aí a gente enriquece a nossa discussão, né, sobre saúde intestinal, que infelizmente está cheio de gente por aí falando coisas que nem sempre correspondem à realidade e tem um monte de gente acreditando. Tá? Então, vamos dar embasamento aqui para vocês entenderem e não caírem nessas armadilhas. Tem vários aqui com armadilhas. Estou esperando um pouquinho só a pessoa ir chegando. Daqui a pouco a gente começa trazendo as perguntas. Se vocês tiverem perguntas, podem deixar também, tá? Não vou responder só dos stories, não. Tá bom? Vou responder quem tiver aqui perguntas, a gente responde também. Tá certo? Então, vamos lá. A ideia aqui é a gente esclarecer vocês. Porque se vocês soubessem a quantidade de gente que eu atendo todo dia, fazendo coisa que não devia, achando que tá fazendo certo, vocês não têm noção. Tá? E piorando a situação, né? Isso tem muitíssimo. Então, mas vamos lá, a gente tá aqui para orientar. Olá, Regina, Feliz Natal. Feliz Natal, tudo bem por aí? Por aqui, hoje estou um pouquinho cansada. Hoje estou. Mas vamos lá, daqui a pouco passa. E aí, gente, sejam bem-vindos. Já repararam que eu não estou mais usando a lente? Gente, vou ter que trocar a lente. Aquela lente não serviu para mim, não. Não deu certo o teste da lente. Não por causa da lente em si, mas por causa do propósito da lente, né? Que, na verdade, o meu grau de longe é muito pequenininho, muito pouquinho. Eu tenho 0,25 de um lado, 0,5 do outro. Ou seja, enxergo perfeitamente sem óculos, né? E meu problema é leitura, né? Perto, né? Que é a presbiopia. Ou seja, lente monovisão não deu certo para a minha pessoa. Porque eu preciso ler, né? Eu trabalho com computador o dia todo e a lente não me ajuda a ler, né? Não privilegia a minha visão de perto. Então, eu fico enxergando tudo de longe, mas de perto, que é o que eu preciso. Então, vamos trocar o teste da lente, entendeu? Ou vamos para a lente de perto, já que de longe não é um problema, ou vamos para a lente de presbiopia. Tô pensando em fazer o teste com a de perto, que é mais barata, né? Porque a de presbiopia é cara, é o dobro do preço. Então, o meu interesse é enxergar para ler, né? E de longe tá tudo certinho. Enfim, contando um pouquinho para vocês sobre o meu teste da lente, que não deu certo. Não atendeu as minhas expectativas, apesar de ser de todo mundo, quando eu contei a história da lente, um monte de gente me mandou mensagem, falou que tava ótimo com a lente. Mas eu preciso ler, né? Então, eu preciso ler meus prontuários, eu preciso ler minhas músicas quando eu tô cantando, preciso ler as letras, eu preciso enxergar, né? No Natal, eu fui com a Lende, né, pra igreja, mas aí dei uma chegadinha lá no altar, que eu ia fazer o salmo, cantar o salmo, e eu não enxerguei nada, a letra pequenininha do missal, e enxerguei nada. Lecionário, quer dizer, não do missal. Lecionário, não enxerguei nada. Eu falei, vou ter que. Lente e óculos. Aí fui de lente e óculos. Ou seja, a pessoa tá ceguinha. Vamos lá, deu 5 minutinhos aqui para vocês entrarem. Eu vou trazendo o que as pessoas me perguntaram nos stories e a gente vai falando porque se vocês forem tendo perguntas, vocês podem ir adicionando, não tem nenhum problema. E se tiverem dúvidas sobre o que eu tô explicando também tá tudo certo, a gente conversa. Mas vamos lá, vamos conversar. Então, primeira pergunta. Quero ver o barquinho pegar fogo. Essa é boa. Ozônio retal e desparasitação preventiva. Quem já me acompanha há mais tempo sabe exatamente o que eu penso sobre essas duas tentativas de melhora de saúde intestinal, porque eu já falei isso mais de uma vez, sobre o quanto isso é péssimo. O quanto os dois pioram a saúde intestinal. Uma coisa é você fazer uma intervenção pontual,
estou com um problema e vou fazer uma intervenção, tá? Outra coisa é você fazer isso repetidamente. Então, eu gosto muito... Vamos começar com a desparasitação, depois eu falo do ozônio. Então, vamos lá. Em relação à desparasitação, e tem muita gente aí botando a culpa toda em vermes, em parasitas, né? Acontece que os parasitas fazem parte da nossa microbiota também, tá certo? A nossa microbiota não é só bactérias. Tem fungos, tem arqueias, que são seres, vamos dizer assim... Ai, meu, esqueci a palavra. Primitivos, isso. Seres primitivos que também compõem a nossa microbiota, que estavam aqui, ó, bem antes da gente. Então, a gente tem vírus, a gente tem vermes. É porque a gente associou vermes sempre com uma coisa ruim, um sentido pejorativo. Mas temos, tá? Inclusive, eles, na nossa microbiota, eles são responsáveis por treinar a nossa resposta TH2, que é a nossa resposta de alergia. Então, primeira coisa de você fazer desparasitação recorrente é você começar a ter mais alergia, tá certo? Por quê? Porque você está matando repetidamente o mesmo tipo de microbiota, tá certo? Uma coisa é você matar todo mundo e reiniciar. Outra coisa é você selecionar. E é isso que você está fazendo. Então, por exemplo, vou trazer aqui, como eu falei na live de desparasitação, você pegar um meio ambiente, um bioma aí, uma floresta, uma savana africana, né? E você chegar lá e resolver que você vai tirar um dos animais que compõem a cadeia alimentar repetidamente. Então, por exemplo, eu resolvi que eu não vou deixar os guepardos viverem, porque os guepardos estão causando problema. Eu cismei com os guepardos e eu vou matar os guepardos. Só que o guepardo é predador de um outro bicho. Sabe o que vai acontecer depois de um tempo? Você vai causar um baita desastre ambiental. Isso já aconteceu, não com guepardo. Isso já aconteceu em outros ambientes, com outros animais. E aí você causa um desequilíbrio ecológico, por quê? Falta de predador para o animal que é o alimento. E aí você descontrola aquela população. E aí, vamos supor que seja um animal que é carnívoro e que se alimenta de um herbívoro. Aquele herbívoro vai se proliferar de tal forma que ele vai destruir toda a vegetação. E depois que acabar com toda a vegetação, você vai ter o quê? Falta de comida para ele, eles morrem. E também você desmata a vegetação. Então você começa a fragilizar o solo. Ou seja, vira uma reação em cadeia. Inclusive, aí, em termos de meio ambiente, já foi feito o quê? Introduzir predadores, já que eu matei os predadores locais, que também é um desastre, porque aí aquele predador não tem um predador natural e aí também se descontrola aquela população. Vocês estão entendendo qual é o problema? Então, não adianta você matar repetidamente uma população, não adianta você introduzir outro predador para resolver o problema. Não adianta. O que você precisa é... Há um descontrole, você vai lá e faz a intervenção. Então, se você tem uma parasitose, tá com expressão, tá com um sintoma clínico, está com alteração no seu laboratório, tá com alteração no seu coprológico, você vai lá e intervém, reduz aquilo ali. E deixa o próprio corpo se equilibrar de volta. Agora, se você vai lá e fica matando, você seleciona uma determinada população. E aí, você causa problemas, inclusive podendo ser gatilho para doenças autoimunes. Há estudos falando sobre ingestão de parasitas para tratamento de doenças autoimunes, por exemplo, da doença de Crohn. Um estudo com vermes suínos com sucesso, induzindo remissão de doenças, se dando verme suíno. Claro, verme suíno bonzinho, não verme suíno tênia, né? Não estamos dando tênia, estamos dando outras coisas que não vão perturbar demais, não vão adoecer aquele corpo, tá? Então eu quero que você entenda que todo no nosso corpo existem sim, convivem sim organismos patogênicos, organismos comensais e organismos simbiontes. O que significa isso, Thaís? O patogênico é o que me causa doença.
tá aqui no meu corpo, tá? A gente tem algumas bactérias patogênicas no nosso corpo. Por exemplo, Escherichia coli, que causa infecção urinária, Klebsiella pneumoniae, que costuma causar pneumonia. A gente tem vários desses representantes. Clostridium difficile, que causa colite pseudomembranosa. O que impede eles de causar as doenças se eles fazem parte da nossa microbiota? Eu vou conseguir erradicar? Não, eles são nativos da nossa microbiota. Quem impede eles de me causar problema? O restante da microbiota. Os outros micro-organismos, os simbiontes, os comensais que vão me proteger, me trabalhar a meu favor. Tá certo? Então, essas relações aí benéficas, esses micro-organismos que são considerados benéficos e com baixo potencial patogênico, é quem vai me ajudar a me defender dos patogênicos. Então, não adianta eu pegar, vou lá dar um antibiótico e vou matar todos os Clostridium da vida, vou lá. Resolve? Não. Eu mato os Clostridium e alguém ocupa o lugar dele. Não tem jeito. Lembrando que antibiótico pode ter um espectro de ação, mas não é altamente seletivo. Ele vai matar o esperto, que é a bactéria patogênica, mas ele vai matar a bactéria bobinha, que é comensal e que é simbionte, que tem um aparato para se defender menor do que as bactérias patogênicas. Ok, então parem de se iludir. Antibiótico não resolve desbiose. Você pode fazer uma intervenção dependendo do grau de desequilíbrio. Antiparasitário não resolve. Aliás, causa até mais desbiose. Você precisa, para usar, ter critérios clínicos para que você, de fato, tenha benefício. Como todo medicamento tem prós e tem contras. Ah, mas e a desparasitação natural? Gente, é a mesma coisa, podendo até ter um potencial pior por causa do tempo prolongado e da quantidade de coisas que você vai usar. Tá certo? Então, para mim, desparasitação você vai fazer pontualmente, menor tempo possível, com a droga que vai atingir o seu objetivo. Tá certo? Então, é uma parasitose conhecida, você usa específico. Não é parasitose conhecida, você usa o antiparasitário de maior espectro no menor tempo. Para que você faça aquela intervenção, aquela tipo. Fiz a intervenção, tirei, resolvi o problema e acabou. E deixa o corpo se recuperar. Ok, estamos entendidos nesse aspecto? Ainda vou falar sobre ozônio, tá? Estamos entendidos? Então, não é benéfico ficar desparasitando repetidamente, ok? Por esses motivos que eu expus aqui. Quem perdeu a explicação, depois assiste. Eu vou deixar gravado, tá bom? Vamos lá. Preta, depois eu respondo sobre a glutamina, porque tem essa pergunta aqui na caixinha e a gente vai falar também sobre isso. Ozônio retal, gente. Primeira coisa que vocês vão entender aqui comigo, que o reto é o local de saída. Tudo que você está colocando em fluxo reverso já está contra a natureza, contra o trânsito intestinal. Você já está causando prejuízo. Por quê? Porque você pode gerar o que a gente chama de translocação bacteriana. O que é a translocação bacteriana? É a migração de bactérias que estão presentes ali no reto para outras partes do nosso intestino que não era para elas estarem, inclusive para outras partes do corpo que não era para elas estarem ali. Tá certo? Então, essa é a primeira coisa. Você não tinha que fazer nada retal, a não ser que seja uma coisa de extrema necessidade. Tá certo? Não é para usar nada no reto. Desculpe, gente, mas é verdade. Não é para usar nenhuma substância, a não ser que seja de extrema necessidade. Lavagem intestinal prejudica? Prejudica. Você vai fazer porque você precisa fazer. Não pode ficar fazendo lavagem, enema de café. Não é para fazer. Não é. Você, quando você faz isso, além de você fazer o fluxo reverso e causar translocação bacteriana, você pode também perturbar, prejudicar o reflexo de esvaziamento intestinal. Tá? Então, não é para fazer, não é benéfico. O ozônio tem um agravante, gente. As bactérias que moram no intestino grosso, basicamente, elas são anaeróbicas ou facultativas ou anaeróbicas estritas. O
que eu estou falando? Que é isso, Thaís? Anaeróbicas são bactérias em que não pode ter contato com o oxigênio. Porque o oxigênio é tóxico para elas. Ok? O ozônio é o quê? Qual é a fórmula do ozônio? O O2 é a fórmula do oxigênio que a gente respira. O ozônio é o O3. Tá? O ozônio é um derivado do oxigênio. Ok. O que você está fazendo quando você joga ozônio no reto? Você está expondo bactérias anaeróbicas a oxigênio. Ou seja, você está matando bactérias do seu intestino. Ah, mas eu fiz uma vez e foi muito bom. É aquela história da intervenção. Talvez você tenha feito e tenha ajudado. Lembrando que o ozônio não é seletivo, tá? Quando você faz um ozônio retal, você vai matar a bactéria boa e você vai matar a bactéria ruim. Ok? Bactéria que você quer, menos bactéria que você quer, mais. Não vai ser seletivo, assim como os antibióticos, tá bom? Porque a gente acha o antibiótico ruim, mas a gente não entende que o ozônio também vai agir da mesma forma, sendo tóxico e agredindo aquelas bactérias que não podem se expor ao oxigênio. Ok? Então, talvez numa primeira você achou que foi bom, mas na segunda você está fazendo o mesmo processo da desparasitação preventiva, do uso de antibiótico recorrente, você está causando desequilíbrio da sua microbiota. É bom? Não. Não é. Vai te prejudicar. Não vai te ajudar a longo prazo. Quando você joga ozônio lá no seu reto, você está causando literalmente uma queimada no seu intestino. Certo? A gente entende que você ir lá queimar a floresta é extremamente prejudicial. Você fazendo ozônio retal no seu intestino, você está fazendo isso. Ok? Não é seletivo. Quem estiver no caminho vai morrer. Estamos entendidos? Estamos ou não estamos? Alguém tem pergunta sobre esse item? Que aí a gente passa pro próximo. Se tiverem, podem colocar. Tá bom? Espero que tenha ficado entendido que isso não são estratégias benéficas para o nosso intestino. Tá bom? Não. Não façam. Façam porque tem indicação. Não façam por fazerem. Tá certo? Eu acho muito interessante, principalmente no caso dos antiparasitários, que as pessoas são muito contra a indústria farmacêutica. O remédio é ruim, a indústria farmacêutica é ruim, mas você usar antiparasitário a cada 15 dias, que também é da indústria farmacêutica, que também tem efeito colateral, por exemplo, são hepatotóxicos, pode. Entendeu a história, gente? Entendeu a história? Não se iludam, tá? Não se iludam. Não é bonzinho o antiparasitário, não. É bom para o propósito específico, tá bom? Não é bom sem causar um preço, sem cobrar um preço, tá bom? Não existe esse medicamento que é bonzinho sem cobrar nenhum preço. Ainda mais você fazendo constantemente. Então, se a gente entende que remédios, principalmente quando não tem indicação, são maléficos pra gente, a gente está entrando exatamente nesse tema. Antiparasitário demais faz mal, ok? E faz mesmo. Vamos lá. Próxima. Vamos lá. Compensa comer semente de mamão para se livrar dos parasitas. Então, primeiro, não deveríamos comer sementes de mamão. Tá certo? Esse é o primeiro conceito. Eu quero que vocês entendam que as sementes são os bebês das plantas. Ela vai gerar uma nova planta. Tá certo? Então, quando você come semente, como a planta não quer perder o bebê dela, afinal, nenhuma espécie quer, né? Como que ela se defende? Causando uma irritação no seu intestino, de forma a ele se esvaziar e expulsar a semente. Então, eu só quero que você pense nesse mecanismo. Se você está comendo isso deliberadamente para tentar expulsar parasita e não, semente de mamão não vai te livrar de parasita, tá? Ter uma boa microbiota é o que vai te livrar de desequilíbrio e parasitose, ok? E aí a gente pode aplicar isso à digestão. Daqui a pouco eu falo sobre essa parte.
Não, você não devia estar comendo semente de mamão, nem para se livrar de parasita, nem para te ajudar a evacuar, nem para nenhum propósito. Você está causando deliberadamente irritação no seu intestino. Então, é mais um daqueles mitos que, na verdade, não compensam, podem te causar mais problemas do que benefícios, tá certo? Não coma. Não é verdade. Não faça isso. Ok? Mais um. Os primeiros eu falei não faça isso. Tô falando aqui o segundo. Não faça isso. Você não vai melhorar a sua saúde intestinal fazendo isso. Pelo contrário. Você vai estragar a sua saúde intestinal fazendo isso. Ok? Mais uma estratégia que não funciona. Bom, o que eu falei que o principal fator para melhorar a saúde intestinal é ter uma boa digestão? É isso, gente. Quem é o principal agente que nos protege dos desequilíbrios de microbiota no intestino? Acidez gástrica. Tá certo? A acidez gástrica. O principal fator que te protege é a acidez. Então, em vez de vocês fazerem coisas para esvaziar o intestino, para matar suas bactérias do intestino, para matar seus parasitas do intestino, o que você deveria fazer é se aplicar em corrigir o seu pH do estômago, em evitar ao máximo o uso de prazóis, em evitar ao máximo o uso de substâncias que perturbam a acidez gástrica, como o bicarbonato, em fazer qualquer coisa que interfira no mecanismo de digestão do estômago, porque o estômago é importante tanto para matar as bactérias que estão vindo com a sua comida, a nossa comida não é estéril, quanto para controlar a microbiota intestinal e da nossa boca. Por exemplo, a acidez gástrica é o principal fator que a gente evita desenvolver SIBO, que é a síndrome do supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Por isso que bariátricos têm muito a SIBO, porque eles tiram, né, se separa aquela parte do estômago que produz acidez. Então, eles têm muito SIBO, por esse motivo. Inclusive, uma das coisas que a gente precisa fazer para evitar a recidiva da SIBO nesses pacientes é dar suplementos que acidifiquem o estômago, pelo menos um pouco, como a betaína, como cloridrato de betaína. Estamos entendidos, meus queridos? Não façam, não comam semente de mamão, tá bom? Quer comer o mamão, come o mamão, a fruta, tá bom? Até porque a fruta, se formos falar em vantagem, tem. O mamão tem papaína, que é uma enzima, uma protease, uma enzima que ajuda a digerir proteína. Agora, não a semente, tá bom? A semente não é para ser comida, ok? Daqui a pouco eu vou responder as que vocês estão colocando aqui no feed, porque antes de eu responder essas aqui que vocês estão colocando, tem perguntas interessantes aqui que vai responder muita coisa do que vocês estão falando, tá bom? Então, por isso que eu tô dando seguimento. Tô ignorando, não. Mas vamos lá. Próximo, que foi bastante coisa. Ó, continuamos na semente do mamão. Continuamos a semente do mamão. Pode gerar fome. Gente, vou falar mais uma vez. Você não tem que comer a semente do mamão. Então, não coma. Não cause irritação no seu trato digestivo. Tá bom? Não faça. Ok? Eu sei, eu já vi. Meu pai fazia muito isso. Pegava aquela colherzinha de semente de mamão e comia aquilo que era bom pro intestino. Não é bom. Não é bom. Não faça. Não faça. Tá bom? A gente não consegue digerir aquilo. Não faça. Ok? Tá bom? Vamos lá, próximo. Vocês estão botando as perguntas boas também aqui no... Tô vendo aqui. Já volto para responder isso. Vamos lá. Próximo. Aqui, ó. A pergunta da glutamina. Por isso que eu não tinha respondido, que a pessoa que falou da glutamina. Gente, vamos lá. Vamos entender a glutamina, que é um suplemento que pode ser muito útil. Sim. Mas que tem indicação. Gente, vocês me vêm falando isso aqui quase sempre aí nas minhas lives, que não existe bom para todo mundo. Vocês sabem que o bom vai depender de quem eu estou falando. Tá certo? Então, glutamina pode ser benéfico?
Pode ser muito benéfico. A glutamina ajuda em quê? A glutamina vai auxiliar na barreira intestinal, na melhora, na recomposição da barreira intestinal e como nutriente ali para as nossas células intestinais, tá certo? E não, ela não vai ajudar a massa muscular porque você absorve, porque ela causa nenhum efeito no músculo. Ela vai ajudar porque a gente sabe que a nossa barreira intestinal e a nossa microbiota intestinal, através dos ácidos graxos de cadeia curta, são importantes para o nosso ganho de massa muscular. Então, é uma ajuda indireta, tá certo? Primeiro ponto, glutamina pode ser benéfica. Sim. Para todo mundo? Não. Não. Glutamina tem um efeito colateral, que é causar uma certa redução do trânsito intestinal. A partir disso, vocês já podem me dizer. Se ela reduz, se ela lentifica o trânsito intestinal, pessoas com constipação vão se dar bem? Não, né? Não. Não. Se aplica para pessoas com constipação intestinal? Não. Eu passo glutamina para pessoas com constipação intestinal? Não. Não. Porque eu posso piorar a situação. Ah, mas melhora a barreira intestinal. Queridos, tem outras coisas, outros suplementos que a gente pode utilizar para melhorar a barreira intestinal. Não existe só glutamina na Terra do Sol. Tá? Não existe só glutamina. Então, existem outras coisas benéficas que a gente pode usar, principalmente aplicando-se o quê? A indicação do meu paciente. Esse paciente precisa melhorar a barreira intestinal, beleza. A glutamina é uma das opções? É. É constipado? Exclui. Não é uma boa opção. Pode causar desconforto. Pode piorar a constipação. Ok? Estamos entendidos? Bariátricos geralmente utilizam muito glutamina? Sim. Todo bariátrico deveria usar glutamina? Não. Tá certo? Até porque tem muito bariátrico constipado. Esse bariátrico tem que usar glutamina? Não. Não use glutamina nesse caso. Vai piorar a sua situação. Tá certo? Algumas pessoas também com distensão abdominal, que já tem muita distensão, podem se sentir mal com o uso da glutamina. Então, se a queixa da pessoa é distensão, essa pessoa deve usar glutamina? Não. Tá bom? Não. Não use a glutamina. Tá certo? Há outras opções. Por exemplo, a gente pode usar os suplementos. Se você quer usar... eu quero usar um suplemento para me ajudar. Suplementos à base de colágeno são mais interessantes nesses casos. Tá bom? Além disso, há outras estratégias para melhorar barreira intestinal. E vamos e convenhamos, não adianta eu trabalhar minha barreira intestinal se você tem uma dieta com glúten. Porque o glúten abre a barreira intestinal. Então, a primeira coisa na estratégia para melhorar a barreira intestinal é uma dieta que você tire o glúten. Tire aquilo que piora a barreira intestinal. Por favor, vamos e convenhamos. Não adianta nada. Por isso que quando eu falei sobre sobre tratamento de intestino, que eu já fiz essa live aqui, já falei, né? Sobre adoecimento foi a que eu falei. Eu falei que a gente tem um tripé que a gente precisa corrigir antes de qualquer suplemento. Você precisa corrigir a alimentação, você precisa corrigir a digestão e você precisa corrigir os hábitos de vida desse paciente. Então, se esse paciente não dorme, se esse paciente não se exercita, se esse paciente bebe, não adianta você fazer o resto. Você não vai colher os benefícios na alimentação. Na alimentação não, na questão intestinal. Entendido, gente? Estamos entendidos sobre a glutamina? Ah, você sentiu isso mesmo, né? Então, é isso, queridos. É isso, gente. Conhecimento também nos ajuda. Por isso que, idealmente, não usem glutamina por conta própria. Tá bom? Peça ajuda a um profissional. Tá bom? Usa não. Pode ser que você tenha uma experiência ruim e fique achando que a glutamina é ruim. E quando não é. Tá bom? Quando não é. Vamos lá. Próxima.
Doutora Linda, refluxo provoca tosse seca, aquele ran-ran na garganta pode causar. Isso é, quando causa, isso é um sintoma, isso é vamos dizer assim, um sintoma atípico de refluxo, tá? Os mais comuns, que são sintomas típicos de refluxo, são os sintomas da pirose, ou seja, a queimação retroesternal, queimação aqui, ó, bem no meio do peito, tá certo? Que é o que a gente chama, as pessoas não confundem. Ah, não, eu tô com queimação, não é azia. Isso é azia, gente. Tá bom? Pirose ou queimação retroesternal é azia. Tá bom? É a mesma coisa, é o mesmo sintoma, tá bom? Isso se chama azia. Desculpem. Queimação no estômago também é um sintoma que pode estar associado a refluxo. O clássico é esse. Só que dependendo de até onde vai esse refluxo, né? Se for um refluxo parcial ou se for um refluxo que vai completo, que vai até a orofaringe, o que pode acontecer é você ter repercussões na região superior. Então você pode ter repercussões na boca, como ressecamento da boca, como aquela saburra, a língua fica esbranquiçada. Você pode ter otite, sinusite por refluxo, mas o principal sintoma é a alteração das pregas vocais. Então esse refluxo acaba entrando ali na região da laringe e queimando as pregas vocais, gerando tosse, rouquidão, pigarro, tá bom? Então sim, são sintomas típicos, pode ser sintomas de refluxo, a gente geralmente tem que avaliar. Como que eu avalio nesses casos que o paciente pode não ter queixa no estômago, não tem azia, não tem queimação no estômago e só tem o sintoma superior? Acontece? Acontece. Gente, nada que uma videolaringoscopia não resolva, porque a vídeo vai olhar a prega vocal, vai ver que ela tá queimada, porque tem é bem característico a imagem na videolaringoscopia, fica na região posterior, fica ali o vermelhinho, que é por exposição à acidez, e você sabe que esse paciente tem refluxo. Fácil de diagnóstico. Agora, claro, paciente tem refluxo, ele ganha endoscopia. Aí você pode me falar, mas Thaís, você já não disse mais de uma vez que endoscopia não é diagnóstica para refluxo? Verdade. Endoscopia não é diagnóstica de refluxo. Endoscopia normal não quer dizer que o paciente não tem refluxo. Tá certo? Não quer dizer isso. Na verdade, você faz a endoscopia para avaliação de fatores de predisposição a refluxo. Você vai fazer para ver hérnia de hiato, você vai ver para olhar se tem um H. pylori, se tem um divertículo no esôfago, você vai ver situações que favorecem o paciente ter refluxo. Então, por isso ele ganha endoscopia e não para ver refluxo na endoscopia. Ah, não teve nenhum refluxo na endoscopia, não é diagnóstico, não quer dizer nada disso. Ah, mas ele teve esofagite. Esofagite é um sinal indireto de refluxo. Se não tem, quer dizer que não tem refluxo? Não. Não é isso, tá bom? O paciente com esofagite é o paciente que afetou a mucosa do esôfago. Ou seja, ele deve estar com uma intensidade de refluxo maior, tá bom? Muitas vezes também o paciente que tem uma hipocloridria muito intensa, o que vai acontecer é ele não ter essa esofagite, tá bom? Mas isso não quer dizer que ele não tem refluxo, tá bom? O diagnóstico de refluxo não é através de exames. O diagnóstico de refluxo é clínico. O exame é para avaliar as outras questões. Ok? Vamos para a próxima. Vamos lá. Perguntas boas, né, gente? Perguntas boas. Essa é uma pergunta difícil. Tomo medicação que afeta o intestino, anticonvulsivante, é verdade. Dependendo do anticonvulsivante, principalmente anticonvulsivantes mais antigos, como, por exemplo, carbamazepina, né, que é o Tegretol, como é que é o outro? Cardenal, que é o fenobarbital, são medicamentos antigos, são os que mais interferem, tá? Na verdade, a pessoa que toma um remédio que afeta o intestino, essa pessoa, ela tem que ter todo o resto impecável. Alimentação impecável, digestão impecável, estilo de vida impecável. Vai dormir bem, vai pegar sol, vai fazer exercício. Ela tem que fazer tudo certinho
para que essa medicação possa ter uma pequena interferência e não tenha uma repercussão grande na sua microbiota. Agora, se além do anticonvulsivante você faz tudo errado, aí você não está se ajudando. Entendeu? Aí você se jogou na piscina sem saber nadar. Aí você vai se afogar, tá certo? Vai ter o problema, tá? Agora, claro, o que acontece é que também há outras opções de medicação, que uma coisa é a época que começou a carbamazepina. Hoje já se tem novas medicações com menos repercussão. Isso também pode ser conversado com um médico, né? Com uma posologia menor, por exemplo. Tem anticonvulsivantes hoje que você usa 1, 2 vezes ao dia no máximo, né? Carbamazepina você usa 3 vezes ao dia, como anticonvulsivante, às vezes doses altas, tá? Então, isso pode ser conversado e revisto, ok? Vamos lá. Próxima. Vamos lá. Doutora, tomar cloreto de magnésio ajuda na saúde intestinal? Não. Não. Cloreto de magnésio, ele tem uma ação osmótica no intestino. Ele vai sobrar no intestino e ele vai causar esvaziamento, assim como outros laxantes osmóticos. Vou dar um exemplo do manitol. Todo mundo conhece o manitol por causa que é aquele líquido doce que a gente usa para preparo de colonoscopia. Ele tem a mesma função, tá certo? Então, eu particularmente eu não gosto muito do cloreto de magnésio. Se eu preciso de uma ação osmótica, eu prefiro o citrato de magnésio, tá certo? Que tem menos essa ação, tem uma ação de esvaziamento, mas sem o rolha, né? O estilo lavagem, que não é o que a gente quer. Lavagem é muito agressiva para o intestino. Você faz uma lavagem, você perde muito a microbiota. Então, você causar isso repetidamente, você perde muito a microbiota. É interessante? Não, não é, tá? Então, outras formas de magnésio, sim, são mais benéficas para a saúde intestinal do que cloreto, ok? Tá? Então, é interessante usar outros. Vamos lá, próxima. Uso de ferro e ozem, uso de assíndia, não pode afetar o funcionamento do intestino? Pode. Ferro é um dos minerais que podem, sim, causar desbiose, tá? Em excesso, principalmente. Você até que tá usando numa posologia boa, que você não usa todo dia, que é o ideal para quem vai fazer reposição crônica. Não usar diariamente, usar doses baixas, tá? Mas acaba tendo alguma repercussão, tá? Você deve ser bariátrica, não é? Se você for bariátrica, é por isso o ferro de assíndia não. Mas, se você estiver mantendo suas taxas, se você estiver fazendo, aí por isso que eu nesse caso eu recomendo o coprológico, vendo se tá tudo bem no seu coprológico, tá? Mantenha a reposição, tá? O problema é muito maior em relação ao ferro é usar doses altas, sabe? Aqueles Neutrofé da vida 150, 300, 500 miligramas, que às vezes tem médico que passa 500 2 vezes ao dia. Isso causa muita repercussão. Mas usar doses mais baixas, que é o ideal para fazer reposição. Por isso que se o paciente precisa muito da reposição, não adianta você fazer via oral. Por quê? Na via oral você vai demorar a repor. É uma coisa para fazer cronicamente. Então, se o paciente tem urgência, você manda ele fazer injetável, que aí você corrige rápido, sem barrar ali no intestino, tá? Porque no intestino, o intestino barra o ferro em excesso, ele tranca o intestino ali, tá certo? Não deixa absorver e sem causar desbiose consequente a isso, ok? Não, é uma pequena alteração no exame e adenomiose. Ah, tá, então você tem muita perda. Você precisa tratar a adenomiose, né? Você precisa tratar a adenomiose. Então você resolveu o problema. Resolva o problema sim. Não se conforme em só usar ferro. Resolva o problema da adenomiose para você reduzir sua perda, tá bom? Mas, assim, já não é mais tranquilo. Mas quer dizer que ajuda o intestino? Não, né? Não ajuda não. Bom, eu vou botar aqui só para dizer que eu constar como respondido, eu já falei sobre a glutamina, já falamos, sabia que a glutamina ia surgir, né? A glutamina hoje é o tratamento. No caso, a pessoa que fez aquela pergunta se glutamina é legal, olha o que ela botou aqui.
Vocês já sabem responder isso. Vivo constipada, mesmo em dieta com baixo carbo e ingestão de gorduras. E aí, vocês já aprenderam isso? Glutamina é indicado para essa pessoa que tem constipação? Não. Não. Provavelmente vai causar mais prejuízo do que benefício. Tá certo? A gente já tá aqui desde o início e já aprendeu essa parte. Agora, gente, eu quero que vocês entendam, quem não viu minha live de constipação, depois eu deixo compartilhada aqui, vocês precisam assistir. Gente, vocês têm que parar de tratar constipação desse jeito que vocês estão fazendo. Tá? Vocês acham que é o seguinte, eu só esvaziar meu intestino e eu resolvi o problema. Não é isso. Constipação tem causa. Tá bom? Constipação, você precisa intervir na causa. Parem de achar que é só esvaziar o intestino. Esvaziar o intestino é uma das coisas que você vai ajudar o paciente a ter. Mas, por exemplo, a constipação causada por hipotireoidismo. Ajuda eu tomar cloreto de magnésio, fazer um monte de estratégia para esvaziar o intestino se eu não resolvo o hipotireoidismo? Não. Então, quem precisa... O que precisa ser resolvido? O hipotireoidismo. Vocês precisam começar a pensar em causa. A pessoa tem constipação porque ela digere péssimo. É uma pessoa que não digere nada direito. É o esvaziamento só que precisa? O esvaziamento é a ponta do iceberg. Você vai ajudar lá no final, mas você precisa resolver o que tá antes. Eu já contei isso aqui mais de uma vez. Eu tive um paciente, um menino de 14 anos, tá? Foi o meu caso mais difícil de constipação até hoje, porque ele não conseguia evacuar naturalmente. Ele tinha constipação, assim, severa desde os 6 anos, usando laxantes. Já tinha usado todos os laxantes. Já tinha feito teste de doença celíaca, já tinha feito teste de tolerância à lactose. E quando ele chegou lá no meu consultório, pequeno para a idade, eu pegava todo, no exame físico, eu peguei o intestino grosso dele, que eu nunca vi isso. Nunca vi isso. O intestino, ele geralmente ele é molinho, você pode sentir ali as fezes, mas você não pega. Eu pegava no abdômen dele, o intestino dele, de tão empedrado que eram as fezes. E aí, a estratégia que eles tinham adotado na época era fazer uma lavagem, um clister glicerinado, a cada 15 dias. A irmã, que era enfermeira, fazia. E ele evacuava num plástico no box de casa, porque era uma pedra. Ele não fazia um cocô, ele fazia uma pedra. E quando a gente conseguiu colher um coprológico dele, o que a gente viu que ele tinha uma digestão que ele não digeria nada. Ele não digeria proteína, ele não digeria carboidrato e ele não digeria gordura. Além disso, depois a gente descobriu depois nas reintroduções, ele era um intolerante não celíaco a glúten. Fora isso, depois que a gente ajeitou a digestão, ele conseguiu reintroduzir tudo, até feijão, até outras coisas, e ele passou a evacuar naturalmente. Dia sim, dia não. Naturalmente. Tá certo? Resolvam seus problemas. Eu falo muito isso aqui. Vocês precisam parar de tratar sintomas. Eu sei que a medicina de hoje é muito nesse estilo, tratando o sintoma, mas a gente precisa tirar isso da cabeça de vocês também. De que vocês resolvendo os sintomas, vocês resolvem problemas. Gente, meu cachorro acabou de espirrar. Ele tá aqui dentro comigo. Ô, Doc. Ai, ai. Tá bom, gente? Entenderam? Fora essa parte aqui do espirro. Ai, ai, vamos lá. Vamos lá. Próxima pergunta. Cúrcuma, própolis ajudam, doutora? Pode ajudar. Mas eu vou falar mais uma vez. Pra quê? Parem de achar que todo mundo pode usar tudo. Tem gente que eu uso cúrcuma. Tem gente que eu não uso. Pra quem? Tá certo? Não tem pessoa que é indicado. Tem pessoa que não é indicado. Pra quem que geralmente eu uso cúrcuma? Geralmente início de tratamento, tá muito inflamado, tá muito vulnerável ali o intestino. Eu uso. Mas eu uso pra sempre? Não uso não. Eu uso como uma intervenção de início de tratamento. Até porque, gente, ninguém deveria usar suplemento, um determinado suplemento para sempre. Tá bom? Suplementos são intervenções. O ideal é rotacionar os suplementos a cada 3 meses. Tá bom? Repense as estratégias de vocês. Tá bom? Vamos lá.
Próxima. Ah, olha, gente, glutamina aqui é badalado. Tem muita glutamina aqui na pergunta. Vamos lá. Próximo. Quantidade de oxalato segura para ter saúde intestinal. Isso aí, pergunta de $1 milhão. Não tem uma quantidade específica, porque vai depender de cada pessoa. O que eu diria para vocês hoje, cada vez mais, é como um pouquinho. Assim, a verdade é que a gente precisa comer um pouquinho, porque senão a gente começa a ter, muitas vezes, em algumas pessoas mais suscetíveis, vão ter um dumping de oxalatos, vão ter um excesso de eliminação. Então eu diria que você tem que comer um pouquinho, um veneninho, como se diz assim, se intoxicar um pouquinho para evitar que o seu corpo tenha os sintomas aí de excesso de eliminação, mas que você não deveria se encher de. Tipo, aquelas pessoas que comem, eu tinha uma paciente assim, ela comia 3 molhos de alface por semana. Amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pra quê? A gente nem digere alface. Se intoxicando à toa. Tá bom? Diferente do que as pessoas pensam, café não tem muito oxalato. Tá bom? Não tem. Agora, claro, não tô falando daquelas pessoas que tomam 1 litro de café. Isso é excesso. Isso não é recomendável. Tá bom? Vamos lá. Próximo. Olha aqui. O consumo de ovos pode agravar a desbiose intestinal? Não. Só para quem é intolerante. Se a pessoa não tem sintomas não tem manifestação quando consome ovos, não tem por que agravar. Tá certo? Claro, tem pessoas que a questão também é quantidade de ovos. Aquela pessoa que come 10 ovos por dia e a outra que come 4 ovos por dia são situações diferentes, tá certo? A gente precisa considerar nesse caso aí, se é só uma questão da albumina que está causando intolerância, né, da albumina do ovo, ou seja, só uma proteína externa, numa pessoa que tem, por exemplo, uma alteração da barreira intestinal, ou também, tá certo? Se há realmente uma intolerância de fato ou uma quantidade, dose dependente. A pessoa come 4 ovos, ela não tem sintoma, ela comeu 10, ela ultrapassou a barreira que ela tinha, entendeu? Até porque a gente tem capacidade digestiva, né? Cada um tem a sua capacidade digestiva, tá certo? Então a gente precisa também avaliar sobre esse aspecto. Em geral, eu não proíbo o ovo, mas eu oriento sempre o meu paciente a se observar. Se a gente verificar que a intolerância é do ovo, a gente tira, a gente faz a exclusão, tá bom? Vamos lá. Já entrou pergunta nova aqui. Quando precisa tomar antibiótico, o que você faz? Você toma. Gente, lembrando que eu tô falando de pessoas que precisam tomar antibiótico. Ela não tá tomando antibiótico por esporte. Como assim, Thaís? Tem gente que toma antibiótico por tomar? Tem muito uso inadequado de antibiótico ainda hoje. Tá bom? Tem pessoa que tudo quer tomar um antibiótico. Então, se você for considerar uma pessoa que de fato precisa usar antibiótico, eu mesmo usei há pouco tempo, né? Usei 10 dias de antibiótico por causa da sinusite, uma sinusite aí bem, como há um tempo que eu não tinha, né? Tive febre e tudo, entendi que era o caminho do antibiótico, estava com muita secreção. E como ano passado, por ocasião de uma sinusite mal curada, eu tive uma pneumonia, que foi a primeira da vida, então não brinquei não, tomei meus 10 dias de antibiótico. Efeitos colaterais que eu tive. Nada. Não tive náusea, porque eu tomei um antibiótico com alimentação. Não tive diarreia. Não tive nenhuma outra questão. O que eu fiz? Nada. Me alimentei bem e não tomei nada. Ah, mas não tem que tomar probiótico? Não.
Probiótico resolve para quem? Para quem é indicado o probiótico em vigência de uso de antibiótico? Para o paciente que está tendo efeitos colaterais com antibiótico. Está com diarreia, está com náusea. Você vai tratar de acordo com o sintoma, tá? Até porque a gente já tem estudos com colonoscopia, com biópsia de colonoscopia, mostrando que o paciente que faz uso de antibiótico, se ele não faz nada, ele se recupera mais rápido do que o que usa probiótico. Que acaba que o probiótico confunde a recuperação intestinal, por ser uma bactéria que não é nativa do intestino. Mas, gente, isso é meio óbvio, né? Eu gosto muito de comparar o probiótico à pessoa que tem a sua casa, e aí chega uma pessoa, bate na porta da casa dela e fala assim, ó, cheguei, vim morar aqui. Você vai deixar? Você vai deixar? Obviamente que não. Então, suas bactérias vão ter que eliminar aquela bactéria do probiótico. Ah, mas o probiótico causou vários efeitos benéficos. Cada vez mais a gente chega à conclusão que o que é mais benéfico estimular a minha microbiota a ter um determinado padrão, ou seja, muito mais a minha alimentação modulando a minha microbiota e pré-bióticos e pós-bióticos, né? Pré-bióticos é a comida das bactérias e pós-bióticos são as substâncias que as bactérias produzem, do que, propriamente dito, as bactérias. Então, eu vou falar para vocês, eu uso pouquíssimo probiótico. Eu uso para pessoas para fazer ajuste. E realmente tem pessoas que se beneficiam do probiótico. Por quê? Como mais uma vez eu vou dizer para vocês, porque tem indicações para uso de probiótico. Não é, porque eu quero usar. Esses dias aí eu falei isso com o paciente. Tem intolerância à lactose, está usando probiótico de uso contínuo para minimizar os sintomas da intolerância quando consome lácteo, porque tem intolerância. Tá certo isso? Não. Tá só mascarando o problema. Tá errado. Tá errado. Ok? Vamos lá. Próximo. Alimentação na possibilidade de doença inflamatória intestinal. Quem são as doenças inflamatórias intestinais? Crohn e retocolite ulcerativa, tá? São as duas doenças. A colite microscópica também é considerada uma doença inflamatória, embora as mais badaladas são essas duas aí. Vamos lá. Alimentação. Eu diria para fazer uma paleo só com coisas cozidas, sem sobrecarregar nas verduras por causa dos oxalatos, tá? Então, legumes cozidos, proteínas cozidas para facilitar a digestão, sem lácteos também, tá? Sem lácteos e sem verdura, tá? Tá inflamado, vai nessa. Fruta, pode, pouco, tá? Porque tem fruta que às vezes tem muito carboidrato fermentável, acaba distendendo muito o abdômen. Então, fruta bem pouquinho, tá? Frutas que já sabe que tolera, dá pra manter nesse esquema. Aí, opa. Vamos lá, próximo. Orienta voltar para a musculação mesmo com esse meu quadro inflamatório? Na verdade, o que você precisa me dizer é se você se sente bem para fazer uma atividade física. Mas eu digo que se você se sentir um pouco melhor, você deva voltar de leve, aos poucos, progredindo aos poucos na atividade física. A atividade física também tem efeito anti-inflamatório. Então, a gente fica olhando só a atividade física como algo que é bom para eu ganhar músculo. Só que a atividade física também estimula a produção de ácidos graxos de cadeia curta e fatores anti-inflamatórios, tá? Então é uma inflamação que depois te desinflama. Será que você não quer isso? Mas claro, avalie se você está se sentindo em condições de fazer atividade física. Sempre é importante isso, tá bom? Vamos lá, próximo. Pretendo dia 2 voltar devagarinho no meu tempo. É isso. Volte no seu tempo. Conforme você for se sentindo bem. Pra isso, tá bom? Vamos lá. Ser carnívoro restrito é bom pro intestino? Depende.
Eu sempre falo aqui que tudo depende. Quem é meu paciente? Quem é o paciente? Esse paciente tem uma digestão boa de carne e gorduras? Vai ser benéfico. Esse paciente não tem uma digestão boa de carne e gorduras, de proteína e gorduras? Não vai ser bom. Não vai ser bom. Tá certo? Esse paciente, por exemplo, eu tenho uma paciente que estava fazendo carnívora. Eu tirei ela da carnívora. Por quê? Ela tem uma pedra de vesícula que possivelmente vai ter que ser operada em breve. Só que ela fazendo carnívoro, ou seja, ela comendo muita gordura que na carnívora precisa, como fonte de energia, ela estava causando crise de vesícula. Então eu tirei ela da carnívora e coloquei ela para low carb e ela acabou a crise. Além disso, né, que o mais urgente dela era perder peso, ela já perdeu 10 quilos. Com low carb, gente, funciona, tá bom? Low carb funciona, extremamente eficaz, extremamente estudada. Parem de achar que carnívora resolve tudo. Mas carnívora bem indicada resolve muita coisa, principalmente a autoimunidade. Mas tem gente que não vai poder fazer, tem contraindicação. O que a gente vai fazer? Vou obrigar a pessoa a fazer porque não, porque fulano ficou ótimo. Não. A gente vai adequar para aquela pessoa e talvez vai ter que fazer uma estratégia diferente. Tá certo? Simples assim. Então, o que funciona para um pode não funcionar para outro e tá tudo bem. Então, eu sei que tem gente com relatos maravilhosos na carnívora, mas tem gente com relatos maravilhosos na low carb, na cetogênica. Então, cada um vai se encontrar numa estratégia. Se aquilo te atende para melhora da sua saúde, a gente segue. Tá bom? Vamos lá. Próximo. Quem tem CPK alto pode fazer uso de creatina? Então, Cristina, CPK alto tem a ver com lesão muscular e não com uso de creatina. Então, na teoria, você pode sim ajudar a minimizar a lesão muscular com o uso de creatina, tá? Então, na teoria. Mas eu sempre penso, não tem jeito, minha cabeça vai logo pra por que o CPK tá alto? O CPK tá alto porque você fez a dosagem após exercício, no dia seguinte do exercício estava alto e ok, é o estresse do exercício, não foi bom? Ou você tá com o CPK alto porque você usa um medicamento como as estatinas que aumentam o CPK? Tem várias coisas pra gente considerar, entendeu? Tá? Mas assim, a princípio, não vejo por que a creatina não poderia ser usada. Ok? Vamos lá. Lisina é bom para o intestino? Olha, a lisina é mais utilizada, assim, com sucesso e como indicação de tratamento para tratamentos de herpes, né? Herpes, simples herpes zoster. Mas não vou te dizer que a lisina é ruim para o intestino, mas como estratégia isolada, tipo a gente tem aí a creatina e a glutamina, né? Não tem nenhum benefício particularmente descrito, assim, é maravilhoso. Não, tem não, tá? Mas para outras coisas sim, pode entrar como adjuvante na terapia, tá bom? Mas mais para esses casos, ok? Intolerância grave à lactose tem cura? Depende. Essa intolerância é causada por uma disbiose? Pode ter cura. Essa intolerância é causada por um histórico familiar que todo mundo perde a tolerância à lactose em um determinado momento da vida? Não. Não vai ter cura. Na verdade, o que eu oriento faz o tratamento, trata a disbiose, resolve o problema e depois reintroduz e vê como é que a pessoa responde, tá? Muitas vezes a pessoa melhora, outras vezes não dá certo. E tá tudo bem. Mas se você não testar, você não vai saber. Vamos lá. O que pode ser quando uma pessoa evacua muito sangue? Olha, eu sempre fico preocupado. Gente, evacuar sangue é um sinal de alarme. Tem que investigar. Não fiquem evacuando sangue, não. Pelo amor de Deus, gente. Isso é um sinal de alarme. Ah, quer dizer que eu tô com câncer? Nem sempre. Pode ser uma hemorroida, pode ser um pólipo de intestino, pode ser uma doença vascular ali do intestino, oh meu Deus, uma angiodisplasia do intestino, pode ser uma série de... Pode ser até uma úlcera lá em cima, uma úlcera do intestino, uma úlcera do estômago, uma úlcera do duodeno. Pode ser muita coisa, mas não fiquem olhando sangue nas fezes. Precisa ser avaliado,
precisa ser tratado, não é normal sangrar. Não é normal. Então não pode sangrar. Certo? Eu tenho um paciente que, por causa de sangramento de hemorroida, que ficou meses sangrando, ele estava, um homem, tá? Estava com a ferritina de 1 e hemoglobina de 6,3, se eu não me engano. Ele estava precisando de transfusão, inclusive. É porque o laboratório demorou tanto a liberar o exame dele que com a ferritina de 1 eu peguei e passei a reposição de ferro para ele. E aí, quando liberaram o hemograma dele, ele já estava bem melhor. E já tinha subido a hemoglobina dele, já estava 10 e pouco. Tirando ele do risco aí de transfusão. Mas ainda estamos fazendo a reposição, porque ele continua sangrando a hemorroida. A gente está trabalhando os dois lados. Ele está com a proctologista, a gente está tratando isso aí para ele parar de sangrar. Não é para sangrar, tá bom? Quero que vocês entendam mesmo. Pode ser muita coisa, mas o grande problema de você sangrar e que você precisa ganhar uma colonoscopia é sim o risco de câncer. Gente, sangramento pode ser um câncer de intestino. Você quer um câncer? Então você tem que fazer a avaliação. Ah, não é o câncer de intestino. Maravilha, o quê? O que é? Vamos tratar. Não é para ficar sangrando. Ok? Vamos lá. Acho que daqui da caixinha responde tudo. Vamos começar a responder vocês. Vamos lá. Tem muita coisa aí que vocês botaram que eu tava só vendo. Deixa eu ver. Já tem gente aqui falando que não sabia que glutamina pode dar constipação. Pode. Não consigo curar meu intestino. Tudo que uso dá ardência no intestino. Será que consigo ficar boa? Bom, primeiro, o que você está usando que está te dando ardência? Segundo, como está a sua digestão? Como está a sua microbiota? Para você usar estratégias que sejam assertivas. Para você usar o que você precisa. Tá? Não é, pro intestino, gente, menos é mais. Usar muita coisa não resolve. Você precisa usar o que ele precisa. Você precisa dar apenas o que ele precisa e deixar ele se recuperar. Tá? Às vezes, pro intestino, como ele que faz a digestão, a absorção, tudo, você sobrecarregar na suplementação, você vai estar piorando a situação. Essa é a realidade. Tá bom? Então, precisa ver o que você está usando, que realmente, como eu falei, suplemento, diferente do que as pessoas acham, que suplemento é tudo bonzinho, é tudo maravilhoso. Não é bem assim. Tá bom? Não é bem assim. Eu tenho candidíase e gardnerella de repetição. O que posso fazer para melhorar minha microbiota intestinal? Joyce, a gente precisa te avaliar, não tem jeito. Provavelmente você tem uma baita de uma disbiose lá no seu intestino, que está causando uma disbiose vaginal, que você precisa corrigir. E aí você vai ter que fazer uma intervenção mesmo na sua microbiota intestinal. Ah, quer dizer antibiótico? Não, não quer dizer antibiótico. Intervenções de equilíbrio. Ajustar a digestão, melhorar a barreira intestinal, reduzir população de microbiota, por exemplo, de gram-negativos, reduzir população fúngica. Isso vai entrar também em dieta, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala em fungo, dieta para fungo é uma dieta super restrita, porque eu tenho que tirar lácteos, eu tenho que tirar todas as farinhas, eu tenho que tirar fermentados, eu tenho que tirar açúcar, eu tenho que tirar cítricos. Então, assim, é uma dieta ampla que você tem que tirar. Só melhora se reduzir aí as coisas que vão aumentar a proliferação. Então, é uma abordagem aí, muitas vezes até multidisciplinar. E a água com vinagre de maçã. A água com vinagre de maçã funciona para melhora de acidez gástrica, tá? Então, funcionaria como a betaína, sim, para correção de acidez gástrica. Todo mundo se adapta? Não. Assim como nem todo mundo se adapta à betaína. Importante na questão do água com vinagre de maçã, tem que tomar cuidado com o esmalte dentário. Idealmente você vai tomar de canudo para você jogar lá atrás para não ter desgaste, porque pode acontecer, ainda mais quando você usa de forma recorrente para essa correção, tá? Então, tomar cuidado. E claro, para esse uso, idealmente com indicação disso. Será que você precisa disso? Sempre não tome nada porque as pessoas dizem que é bom. Tome porque você precisa daquela indicação. Tá certo? Qualquer coisa que você toma sem indicação, você já tá no prejuízo. Você tá tomando uma coisa que você não deveria estar tomando.
Essa é a realidade, tá? Ótima pergunta. Doutora, carboidrato ajuda a inflamar o estômago para quem tem gastrite e esofagite? Então vamos lá. Entendendo a questão do carboidrato. Não, o carboidrato não ajuda a inflamar, tá? Mas o carboidrato não estimula a nossa digestão adequadamente como deveria. E aí, claro, tô falando de carboidrato natural, tô falando de você comer batata, tá certo? Não tô falando de você comer biscoito, tá certo? Você comer biscoito, sim, você vai inflamar o seu estômago, tá certo? Agora, se vocês estão falando de comer carboidrato natural, o grande problema do carboidrato natural é ele exigir uma digestão menor, então ele acaba não causando um bom estímulo digestivo. E principalmente se você só come isso, que vai gerar uma hipocloridria, tá? Então por isso que quando eu não proíbo carboidratos naturais para os pacientes que consomem, mas eu sempre explico que a proteína tem que entrar primeiro por causa do estímulo digestivo e da produção de ácido clorídrico. Até porque, gente, por exemplo, no caso da batata, a pectina, que é um dos carboidratos da batata, ela é digerida em meio ácido. Tanto que quando a gente faz coprológico, se tiver presença da pectina nas fezes, isso significa hipocloridria, tá? Se vocês saberem. Então, é uma questão aí um pouquinho a mais. Vamos lá, vamos ver o que vocês botaram. Água com limão todo dia pode atrapalhar a microbiota intestinal? Bom, Joyce, foi você que botou a pergunta aí da síndrome fúngica. Pode te atrapalhar na questão fúngica. Você pode estar simplesmente alimentando a sua microbiota fúngica e te atrapalhando de melhorar. Entendeu? Tu tem indicação. Eu sei que é chato ter razão, mas a verdade é que acontece. O que trata caspa e fungo na unha dos pés? Tratar o intestino da desbiose fúngica que tem lá no intestino, que é uma consequência. Existe o eixo intestino-pele, tá bom? Existe. Então, em geral, o que a gente vê? A pessoa que tem caspa, a pessoa que tem fungo na unha, ela toma os remédios antifúngicos, às vezes toma 6 meses e ela muitas vezes ou não melhora ou acaba recidivando. Por quê? Tá faltando o quê? Tá faltando o tratamento do intestino. Tá faltando a dieta e tá faltando a redução da microbiota do intestino, fúngica, microbiota fúngica, tá? Sal amargo pode ser tomado de quanto em quanto tempo? De tempo em tempo nenhum. Porque você está tomando sal amargo, que é um laxante que agride o seu intestino. Ele causa uma irritação, causando esvaziamento do intestino. Por que você está usando sal amargo? Não é para usar, tá bom? Não é para usar de nenhum em nenhum tempo. Eu tomei e depois disso apareceu a Gardnerella, exato. Você causou um desequilíbrio na sua microbiota. Foi isso que aconteceu. Tá bom? Doutora, minha filha tem muita constipação. A pediatra pediu para aumentar a ingestão de carboidratos para ganho de peso. Pode piorar a constipação? Pode. Pode. Idealmente ela teria que aumentar a gordura da dieta, né? Gorduras boas da dieta, tá? E ver se ela não tem alguma outra condição. Possivelmente, Bia, diante da sua situação, ela tem uma microbiota disfuncional por causa de sua e do seu marido que precisam fazer o tratamento. Entendeu? Então, muito em familiares é muito comum que um desbiótico comece a interferir na microbiota das outras pessoas de convívio íntimo. E aí as outras pessoas desenvolvam desbiose também. Tá? Olha que lenha, olha que... Difícil. Não é fácil não. Tá bom? Ah, tá falando que a sua cachorrinha espirra. O meu é por causa do ar-condicionado, né? Ele fica com coriza, mas não tinha nada que tá aqui, mas não quis sair. Como eliminar tosse de refluxo? Corrigindo o refluxo. Qual é a principal causa de refluxo? Hipocloridria. A hipocloridria, a redução da acidez gástrica, causa relaxamento da musculatura da boca do estômago, do esfíncter esofagiano inferior, do esfíncter esofagiano inferior. Causando esse relaxamento, você vai ter retorno da secreção gástrica. Então, na verdade, como você elimina a tosse de refluxo, você corrige a acidez gástrica para que essa musculatura volte a ter um tônus
apertadinho e pare de ter refluxo, ok? Com o meu batom, é um batom da Maybelline, se eu não me engano, é o número 70, aquele Super Stay. Amazônia, que é o nome da cor. É esse. Também gosto. O pasmo como o povo posta a quantidade de cápsulas que toma. Pois é. Tem alimentos que aumentam a barriga. Se for um alimento que para você causa intolerância, pode aumentar a barriga, sim. Pode causar distensão, tá? Então, sim, alguns carboidratos fermentáveis causam isso, né? Tem gente que tem isso com os lácteos, né? Com leite e derivados, tá? Doutora, vi que um iogurte feito com leite, com aquele que é leite fermento, somente cura colite. Não. Mentira. Leite não é indicado para quem tem colite. Nem síndrome do intestino irritável, porque contém lactose, que é um carboidrato fermentável. E na síndrome do intestino irritável, a gente precisa fazer dieta low FODMAP, baixa em carboidrato fermentável. Não é verdade. Não recomendo. Acho que pior. A maioria sente piora. Até porque é muito comum a pessoa com síndrome do intestino irritável também já ter as manifestações da intolerância à lactose. Tá? Então, não. E iogurte tem muita lactose. Estou feliz. Há 2 semanas passei de 600 ml de café para 200 e zerou a desidratação. Você estava substituindo, né? Parabéns. Eu tenho uma pessoa que evacua sangue direto. O que a senhora recomenda para fazer? Nunca procura um médico. Procura um médico, porque ela precisa fazer uma colonoscopia. Para ontem. Tá? Vou procurar um gastro ou um proctologista para poder avaliar. Pessoas que trabalham com intestino. Arroz dá uma impressão de que a barriga aumenta. Provavelmente porque você fermenta com o amido do arroz. Não é todo mundo que se sente assim, não, tá? Pode ser uma questão sua ou uma disbiose que esteja aí. Uma disbiose aí de bactérias que fermentam amido. E aí, quando você come, você alimenta essas bactérias, elas produzem gases e o abdômen distende, tá? Como diferenciar IPE de SIBO e SIFO? Bom, primeiro que você pode ter tudo junto. É muito comum na insuficiência pancreática exócrina você ter algum grau de disbiose, ou SIBO, ou SIFO, ou as duas. Tá certo? Por quê? A insuficiência pancreática exócrina, explicando o que é a insuficiência pancreática exócrina, é a deficiência de produção enzimática do pâncreas exócrino, tá? O nosso pâncreas é uma glândula que tem os dois lados, a cauda dele é uma glândula endócrina que produz hormônios, ou seja, ele tem insulina, glucagon, somatostatina. A cabeça é uma glândula exócrina, ou seja, que ela está produzindo secreções enzimáticas, tá certo? Então, uma pessoa com insuficiência pancreática exócrina, ela perde a capacidade, ela reduz muito a produção de enzimas digestivas. Problemas, o pâncreas é o nosso principal produtor de enzima digestiva. Então, em geral, quem tem insuficiência pancreática exócrina vai ter diarreia desabsortiva, vai ter excesso de sobra alimentar no intestino e vai acabar desenvolvendo concomitantemente pela sobra alimentar um excesso de alimentação de microbiota e consequente disbiose. Então, em geral, você não vai diferenciar porque as coisas vão estar até presentes em conjunto. Tá certo? Então, na verdade, você avalie e vê o que tem ali para você poder tratar. Além de fazer a reposição das enzimas, né? Geralmente uso o Creon. Eu gosto de usar mais um combo de enzimas, mas para quem só pode o Creon, pelo menos o Creon, né? Que é a pancreatina, que é a principal enzima do pâncreas. Mas vai ter que tratar o desequilíbrio, dependendo do tempo de insuficiência pancreática exócrina que a pessoa tem, vai ter que tratar os desequilíbrios consequentes da microbiota, a SIBO, a SIFO ou os dois, tá bom? Low carb com zero açúcar é tudo. Concordo. Low carb com zero açúcar é muito importante para tratar um monte de coisa. Qual suplemento pode dar para constipação? Então, Zuleika, mais do que um suplemento para constipação, vou falar aqui mais uma vez, eu não gosto de simplesmente dar um suplemento para esvaziar o intestino. Porque o paciente com constipação, ele tem muito mais do que dificuldade de esvaziamento. Ele vai ter outros desequilíbrios no intestino dele. Até porque funções do nosso intestino, digestão, absorção, metabolização, excreção, barreira imunológica e
produção de fezes. Ou seja, se você não tá fazendo o básico, o resto não tá sendo feito. Pensa nisso. É só constipação, é só sobre colocar fezes para fora, só excreção do intestino e o resto. Como é que tá funcionando? Então você tomar, por exemplo, um citrato de magnésio, que é um suplemento que eu gosto bastante para auxiliar o esvaziamento intestinal, é só a ponta do iceberg. Você fazer isso, apenas isso, você não está contemplando tudo o que deveria de avaliação intestinal, ok? A carnívora é contraindicado para quem está com a população de proteobactérias aumentada? Talvez seja num primeiro momento, mas olha, eu nunca na vida excluo carne de nenhum paciente. Eu posso não deixar ele fazer carnívora, que nem eu contei aqui da paciente. Mas eu não vou excluir a carne. Eu vou ajudá-lo a digerir a carne, a reduzir a sobra e, consequentemente, a reduzir a população dessas bactérias. Tá certo? Então, até porque você ir para uma dieta vegetariana, por exemplo, você também vai aumentar a sobra alimentar, porque a gente não digere bem vegetal, e você vai aumentar a população de outras bactérias. E você vai continuar no desequilíbrio. Tá certo? Então, não adianta achar que você vai reduzir, vou dar um exemplo aqui, população de jacaré aumentando a população de piranha. Isso não vai acontecer, tá bom? Só um exemplo aqui prático. Não é assim que acontece. Não é assim que funciona, tá bom? Qual profissional eu tenho que procurar para curar dessa candidíase e gardnerella? Olha, já que a gente sabe que é derivado do intestino, você precisa de um gastrofuncional para olhar seu intestino. Não tem jeito. Porque eu tenho certeza que ginecologista você já foi e eles já fizeram tratamento com antibiótico e com antifúngico. E persiste. Você precisa de alguém para cuidar da sua microbiota, tá? A gastrofuncional é quem faz isso. A nutricionista te passou sal amargo? Não vou comentar. Não concordo com essa conduta. Acho péssimo um nutricionista fazer esse tipo de intervenção. Óleo de coco é bom para constipação? Então, vai entrar naquela história de pode ajudar, porque é uma gordura, mas em vez de você tomar óleo de coco, por exemplo, você pode comer a gordura da dieta. Come carne gorda, entendeu? Come manteiga, bota manteiga na sua preparação, tá certo? Não gosto desse consumo só de pegar e ficar consumindo colher. Não que eu nunca tenha feito, tem paciente que eu faço. Mas não é. Aliás, é para um mínimo de pacientes, tá? Ficar consumindo colheres de óleo de coco para ajudar no intestino. Isso não é uma abordagem que eu faço, porque eu não olho para o intestino apenas com esse intuito de esvaziar, tá bom? Não olho. Não olho dessa forma. O que você acha do extrato de alho e orégano para tratar desbiose fúngica? É uma possibilidade. Todo mundo vai conseguir fazer um extrato de alho, por exemplo? Não. Por exemplo, para mim é uma estratégia que nunca funcionaria, porque eu sou intolerante a alho. Tá certo? Então, teria que fazer sem alicina e tal. Mas é todo mundo que pode? Não. Mas é uma estratégia para tratar. Mas adianta sem a dieta, com exclusão das coisas que favorecem o crescimento fúngico? Não. Você vai tomar o extrato de alho e de orégano e não vai tratar. Até porque desbiose fúngica é uma das coisas mais difíceis da gente tratar. Mais do que desbiose bacteriana. É mais difícil. Doutor, entrei aqui no meio do caminho e você estava falando sobre caspa. Gostaria de saber do que se tratava. Eu estava falando que a caspa, por causa do eixo intestino-pele, tem a ver com a desbiose fúngica no intestino. Tá bom? Ômega 3 ajuda sintomas de colite? Não. Pode ser usado, mas não ajuda. Tá? Sintoma de colite, o principal alívio para sintoma de colite é dieta baixa em fermentação. Tá bom? É a dieta o que mais modula o sintoma de colite, mais do que os suplementos. Tá bom? Algumas enzimas também podem ajudar para reduzir esse excesso de fermentação e o excesso da alteração da musculatura ali, da distensão da pessoa que tem colite, tá? Mas não, o ômega 3 não é o principal suplemento para colite, não.
quem está fazendo desparasitação? Eu falei, foi o primeiro item que eu falei sobre desparasitação. A primeira pergunta é: por que está fazendo desparasitação? Segundo, por que vai tirar a carne? O que a carne tem a ver com a desparasitação? Carne é alimento. Não tem por que tirar a carne. Vai fazer o quê? Vai encher de vegetal que você vai te fazer contaminar de novo com parasita? As pessoas não têm parasitose por causa de carne. As pessoas têm parasitose por causa de vegetal. Por causa de comida crua. Não é carne. Atendo. Atendo online, sim. Live vai ficar salva, pode deixar. Além de colônia e colonoscopia, você sugere coprológico funcional? Sempre. Sempre sugiro coprológico funcional. A endoscopia e a colonoscopia são avaliações de imagem. Eu tô vendo alteração de parede. Eu tô vendo se tem úlcera, se tem gastrite, se tem infecção por H. pylori. Eu tô vendo se tem pólipo. Eu tô vendo se tem doença diverticular. Eu tô vendo se tem doença inflamatória intestinal, porque eu posso biopsiar, ver lesão. Mas eu não tô vendo a digestão, eu não tô vendo o funcionamento, eu não tô vendo o produto da microbiota. Isso eu vejo no coprológico. Tá certo? Então, sempre faz parte da avaliação também, além da imagem, o coprológico, tá? O coprológico, muitas vezes, ele vai complementar, primeiro, uma coisa que tenha de alteração nos exames. Ou, naquele exame, sabe aquelas pessoas que às vezes aparecem, que com muita frequência, que não tem nenhuma alteração no exame? Não, mas os exames são normais. Faz o coprológico. E se ela tem sintoma, vai vir. Vai vir alteração. É alteração funcional, não é alteração de parede. Tá bom? Então, Aninha, falei isso lá no início da live sobre a glutamina. Pode ser boa, mas depende de quem. Tá bom? Falei no início. Eu vou deixar salva, depois vocês assistem lá o início. Foi a segunda coisa que eu falei, foi sobre glutamina, tá? Então, como tudo, depende de quem. Não existe... E o que eu quero que vocês entendam, gente, não existe bom para todo mundo. E o que eu achei estranho, eu senti falta de vocês perguntarem sobre fibra. Falei, cadê a pergunta de fibra? Fibra não é bom para todo mundo? Ou vocês estão me conhecendo muito bem e já sabem que eu vou falar que não, né? Porque eu já falei isso, já fiz uma palestra sobre isso. Quero fazer para vocês, porque eu tava esperando lá uma permissão pra gente fazer lá no YouTube, porque eu quero mostrar slides para vocês e tal, e aí a gente vai fazer lá. Depois das férias a gente combina essas coisas, né? Eu podia até ter feito hoje, mas se tivesse autorizado, mas eu ia ter que mostrar slide, preparar tudinho, apresentação. Aí eu falei, não, deixa para depois das férias que eu vou estar mais descansada. Mas eu quero mostrar isso para vocês. Mas não, gente, eu não gosto do é bom para todo mundo. É necessário para aquela pessoa, a gente faz. Não é necessário, não faz. Por quê? Qualquer intervenção que você faça no seu intestino modula a sua microbiota para o bem ou para o mal. Vide aí, acho que foi Joyce, né, que falou que tomou sal amargo e modulou a microbiota dela para pior, tendo surto de Gardnerella. Tá entendendo, gente? Então, qualquer intervenção no intestino, ela não é inócua. Isso eu tô falando de tudo. Antiparasitário, de antifúngico, de antibiótico, de suplementos, nada é inócuo. Você vai tomar coisas que vão passar pelo seu intestino, ela vai causar alterações. Pode ser alteração para o bem, pode ser alteração para o mal. Então, por exemplo, probióticos e fibras para pessoas com excesso de proliferação bacteriana. Vai ser bom? Não. Vai ser ruim. Vai ser muito ruim. Vai aumentar a fermentação intestinal e essa pessoa vai ter dor e distensão abdominal. Tá certo? Não. Tá entendendo como nem tudo é bom pra todo mundo? Entendeu? Ó, Sandra tá falando aqui, eu acabei de fazer isso. O que vocês me viram tomando depois de 10 dias de antibiótico? Eu ainda tomei 3 dias de corticoide. Vocês me viram falando que eu tomei alguma coisa pós-infecção? Não. Tomei nada. O que eu tomei? O que eu já tomo. Vitamina D, as coisas que eu tomo. Tá? Eu tomo vitamina D, eu tomo quercetina, que eu tô tomando agora por causa do lipedema. Eu não mudei nada. Eu não mudei nada. O que eu estou investindo? Na minha boa e velha alimentação, como fator que vai modular a minha microbiota positivamente para onde eu quero voltar. Tá? Então, aprendam isso. O principal fator que modula a microbiota é a dieta.
Você quer ficar bom do seu intestino? Tenha uma boa alimentação. E se você não tem uma digestão boa, a ponto de você, mesmo com a boa dieta, não digerir adequadamente, por isso está causando interferência na sua microbiota, o que você precisa fazer? Precisa corrigir a digestão. E se você já tem desequilíbrio de microbiota causado pelos anos de dieta ruim, pelos anos de suplemento, pelos anos de má digestão, o que você vai fazer? Você vai, aí sim, você vai intervir na sua microbiota. Aí sim você vai intervir de forma a mexer, a reduzir a sua microbiota. Uma determinada população. Se tiver fungo, você vai mexer, mas vai ter que fazer dieta para isso. Isso que eu tô falando. Gram negativo, né? Microbiota fermentadora de amido, você vai ter que mexer. Proteobactéria, você vai ter que mexer. Tudo você vai ter que mexer na dieta. Sempre você vai ter que mexer na dieta. Aprende isso, gente. A dieta é o mais importante. Então a dieta pode nos botar pra cima, como pode nos botar pra baixo. Tá bom? Agora, só a dieta sozinha resolve, como muita gente me procura por causa disso. Ah, mas eu faço carnívoro e não melhorei. Não. Já sabemos que não. A dieta é o fator principal para modular. Mas depois que você já desenvolveu os problemas, nem sempre a dieta vai ser suficiente para corrigir. Aí talvez tenha que entrar em intervenção médica. Tá bom? Eu só como carne e gordura animal? Não vou dizer que eu como só isso o tempo todo, porque não. Eventualmente eu como outras coisas. Natal eu comi, gente. Comi rabanada no Natal. Comi rabanada e comi pudim. E comi muita proteína, né? Me enchi de chesta, apesar de eu detestar chesta, mas meu pai cismou que queria chesta. E eu comi frango. Só tinha frango. Gente, olha a minha cara de frango. No segundo dia teve uma almôndega lá de carne. Eu fiquei feliz, né? Carne moída, né? Fiquei um pouquinho feliz. Mas assim, eu não gosto não. Já fiquei feliz da vida de voltar pra carne. Mas comi rabanada. Eu só como rabanada no Natal. Então, tá bom. Comi rabanada. Sem peso na consciência. Certo? Dia seguinte a gente volta. E não vamos comer rabanada até o ano que vem. Tá certo? Então, assim, que também é outra coisa, né, gente? Saibam o que vocês fazem. Tá bom? Eu escolhi comer rabanada porque eu não ia mais comer o resto do ano. Eu só vou comer no Natal do ano que vem. Isso é uma coisa que vai impactar tanto assim pra mim? Não, dá uns efeitinhos colaterais, né? Dá uma distensãozinha, eu já sabia. Mas eu só vou comer ano que vem. Tá bom pra uma exceção? Tá, né? Uma exceção de uma vez no ano? Tá bom? É isso. É vocês escolherem o que vocês vão fazer. Então, assim, não tragam essa carga toda aí pro Natal, né? Muita gente, porque eu não posso comer. Se for uma coisa que você só faz naquela época do ano, será que é tão problema assim? Ano novo eu vou comer o quê? Carne, churrasco. Ano novo é churrasco, né, gente? É tudo certo. Tá bom? Pensem. Então, na maioria do meu tempo, que eu como carne, ovos, manteiga, né? Principalmente carne vermelha é o que eu mais como. Tá? Eventualmente alguns legumes. Sim, eu como alguns legumes. Por exemplo, se eu for no restaurante, eu fui semana passada ou retrasada, agora não tô lembrada. Acho que foi semana retrasada. Eu fui no restaurante, pedi o prato. Veio um pratinho com alface, tomate e bacon. Eu comi. Eu sou avessa a tomate, a avessa a alface, não. Tava lá no prato da comida, mas que tinha bacon. Tá certo? Comi. Mas eu vou comprar pra minha casa? Eu não compro, não. Não faço nenhuma questão. Tá certo? Mas tinha lá, a gente come. Tá certo? Resveratrol ajuda na saúde do intestino? Muito pouco, Débora. Até porque em relação ao resveratrol, a gente sabe que o benefício dele se deve com a absorção na mucosa da gengiva. Tá certo? Então, a forma ideal de você fazer resveratrol é pastilha gengival. Ou seja, para benefício sistêmico, não para benefício no intestino. A absorção do resveratrol. Quando chega o resveratrol no estômago, ó. Adiós, resveratrol. Perde pra caramba. Tá certo? Então, não é um suplemento que vale a pena, não. O resveratrol é um suplemento que é super valorizado. Sem motivo, tá? Não é esse milagre todo, não.
pessoal que tem muito benefício com resveratrol é o pessoal degustador de vinho. O que eles fazem, o degustador de vinho? Bochecha o vinho. Aí ele absorve o resveratrol. Pobres mortais que não são degustadores de vinho, não bochecham o vinho, tomam direto, tá só pegando o malefício do álcool. Só isso, tá? Então, não. Tem suplementos melhores para o intestino, tá? Tem suplementos melhores para o intestino. Eu gosto muito da glicina, eu gosto do magnésio, não o cloreto, nem, tá? Não o cloreto. Eu prefiro outros, tá? Mas a glicina é muito boa, a quercetina é muito boa, deixa eu ver o que mais que eu costumo usar. Pensando aqui, porque às vezes eu uso tanta coisa que eu me perco, deixa eu ver. Vitaminas do complexo B são muito boas para o intestino, tá certo? Vitamina D é muito importante, né? As vitaminas de lipossolúveis, vitamina A, por exemplo, que é muito importante para a integridade de mucosa, então também para a integridade da mucosa intestinal, tá bom? Então, tem várias coisas assim, mas que dá para você fazer, mas não o resveratrol, que é super valorizado. Não é essa coisa boa, não. Muitos gases diariamente, mesmo não comendo farinhas e açúcar. É possível identificar a causa? Sim, fazendo um comprológico, mas provavelmente você deve ter algum desequilíbrio na sua microbiota ou alguma perturbação na sua digestão, algo da sua dieta que você não digere bem e que está causando sobra alimentar para sua microbiota, e microbiota digere como? Fermentando, produzindo gases, tá certo? Provavelmente é isso. A disbiose, além de causar caspa, causa queda de cabelo também? Sim. Na verdade, a queda de cabelo no paciente que tem caspa se deve ao adoecimento do couro cabeludo, né? E aí, se você for considerar que ele também tem a disbiose lá no intestino, você também tem um prejuízo nutricional para esse paciente de absorção dos nutrientes adequados, né? Ou seja, até porque, gente, queda de cabelo é causa multifatorial. Parem de achar que queda de cabelo é uma única causa. Ninguém cai metade do cabelo porque ela não tem mais de uma causa. Porque, não, é só um hipotireoidismo, é só um problema no intestino, é só a caspa. Não, é multifatorial. Se seu corpo tá entendendo que ele precisa jogar o seu cabelo fora, que ele não pode manter seu cabelo, é porque ele tá se sentindo ameaçado e tem coisa aí que tá acontecendo. Tá bom? Vamos lá. Vitamina D tem relação com a taxa de testo feminina? Já entendi o que você está falando. Não é que tem uma relação direta, mas o que acontece? Quando a gente pega sol e a gente aumenta a vitamina D, aumenta a conversão, a gente também estimula e aumenta a produção de testo. Lembrando que a mulher, a produção de testosterona para a mulher, a testosterona que está livre ali no sangue, ela vem basicamente da adrenal. Ela não vem do ovário, tá? A testosterona produzida no nosso ovário tem a função de ser convertida em estradiol através da ação das aromatases, tá bom? A gente tem aromatase, são enzimas no nosso ovário que vão converter a testosterona produzida ali nas células da teca pelo estradiol que será produzido nas células da granulosa, tá? Então é conversão, aquela testosterona ali é para converter em estradiol, tá bom? Então tem a ver mais com os outros fatores. Você pegar sol, gente, pegar sol traz benefícios importantíssimos para a nossa saúde. Né? O problema é que tá todo mundo com medo de sol, se enchendo de protetor solar para pegar sol. Pegar sol é importante, tá? A nossa espécie sempre pegou sol, tá certo? Então, começa pegando sol, avaliar a necessidade de reposição, tá bom? Às vezes a gente consegue reposição indireta. Você vai fazer a reposição do DEA, por exemplo, que é um hormônio da suprarrenal também, da adrenal, e que é precursor de testosterona. Então, você pode fazer e o teu corpo converter. Agora, uma coisa importante para testo baixa é atividade física de força. Vai fazer musculação, vai pegar um pezinho, vai agachar, vai fazer as coisas, vai fazer esforço físico muscular, porque isso vai também te dar o estímulo necessário para a produção de testosterona. Outra coisa que as mulheres não fazem, que por isso tem a testosterona baixa, é não comer gordura. Testosterona é um hormônio esteroide, ele é derivado da gordura. Se você não come gordura, por que seu corpo vai entender que ele precisa produzir testosterona se você não tem matéria-prima para isso? Sobrando.
Sendo que mulher já naturalmente vai ter colesterol mais baixo, por influência do estradiol, que é o nosso principal hormônio. Certo? Mais alguma perguntinha de intestino? Pode usar óleo de coco na pele para tomar sol? Pode ser que você tenha uma queimadura, né? Dependendo do horário, tá? Cuidado, gente, com óleo. Óleo de coco não é bom assim para tudo. Bronzeador natural. Prefiro usar um filtro solar físico, tá bom? Existem os que não são químicos, são os que causam malefícios, tá? São xenoestrógenos. Você pode usar um físico, que é só uma barreira ali. Ele faz uma película, uma barreira. E existe vendendo, tá bom? Então, usem produtos específicos nesse caso. Parem de usar óleo de coco para tudo. Tem coisa que o óleo de coco ajuda, mas não é para isso tudo, não, tá bom? Usem as coisas que precisam. E, gente, eu nunca vou recomendar para ninguém passar óleo e ir pro sol. Isso era feito na minha infância, as pessoas passavam óleo e iam pegar sol para ficar bronzeada. Gente, isso pode causar queimadura. Não façam isso. Tá bom? Não façam isso. Não é para proteção. Tá bom? Se quer se proteger, ou você protege, mas sempre pega um pouco de sol, sem nada na pele. Mas você tem a opção de usar roupa, você tem a opção de usar um filtro físico, tá certo? Tá bom? Enzimas digestivas são boas para a síndrome do intestino irritável? Depende. Na grande maioria das vezes, sim. Tá bom? Porque geralmente a pessoa que tem síndrome do intestino irritável costuma ter alteração de digestão, né? Mas então, na maioria das vezes, vai ser bom, sim. Vai ajudar a reduzir a fermentação, vai ajudar a reduzir o desconforto, mas não é para como tudo que eu falo aqui, não é para todo mundo, tá bom? Nada é para todo mundo, aprendam isso, tá bom? Nada. Tem coisa que vai ser benéfica para um que não vai ser benéfica para outro. E você às vezes vê pacientes que têm a mesma doença, a mesma síndrome, os dois têm síndrome do intestino irritável. Para um funciona e para o outro não. As pessoas são individuais, entendeu? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? A gente vai atender cada pessoa do jeito que ela precisa. Tá bom? Não adianta. Se você não contempla a individualidade, você está deixando de fazer a avaliação correta. Ok, queridos? Bom, alguém tem mais alguma perguntinha? Senão eu vou encerrar a nossa última live do ano. Gente, eu quero agradecer, né? A companhia nesse ano, né? Ano que vem temos mais. Espero conseguir fazer mais coisas esse ano. Principalmente esse fim de ano para mim foi muito corrido. Mas espero a gente conseguir trazer mais coisas que vocês gostam, mais temas, mais coisas legais aqui para você, mais informação, com certeza. E agradeço muito a companhia de quem está aqui desde o início do ano. Obrigada pela companhia, obrigada pela audiência, tá certo? E para os que estão chegaram agora no finzinho do ano, sejam bem-vindos, tá bom? A gente faz aqui live toda semana, mas agora eu farei live só depois do ano novo e depois das minhas férias, que eu tô precisando. E aí a gente vai conversar mais sobre várias coisas. Então, no mais, gente, queridos, feliz ano novo para todos vocês, um ótimo ano. Aproveitem, se vocês querem comer alguma coisa, comam naquele dia. No dia seguinte, gente, volta. Nossa vida é feita disso, tá? Ninguém é 100%. Nossa vida é feita disso. Do momento que a gente aproveita e depois a gente volta pra rotina. Mas tenham rotina, tá bom? Volto de férias. Não, eu ainda não entrei de férias não, tá, gente? Eu entro de férias dia 3, tá bom? Então até dia 3 tô por aí. Só não vou fazer live, mas tô por aí, tá bom? Volto dia 13, tá bom? Dia 14. Dia 13 tô voltando de viagem. Dia 14 eu volto. Tá bom, meus queridos? Ó, beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus, uma ótima virada de ano novo, um ótimo ano novo, e que no próximo ano a gente tenha muito mais conteúdo, muito mais coisas boas e muito mais saúde, né? Porque nossa saúde é o nosso maior bem. Tá certo? Beijo grande, gente.